A paz do Senhor, queridos. Estamos iniciando mais um podcast de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na podcast de hoje nós comentaremos a lição de número 10, Jovens, que tem como título Meu corpo é membro de Cristo, dando prosseguimento ao nosso estudo bíblico da primeira carta aos Coríntios, a qual nós estamos estudando este trimestre. E hoje nós forneceremos subsídio extra da lição de número 10. Seu corpo é membro de Cristo. O texto que o autor utiliza para comentar essa lição bíblica encontra-se em 1 Coríntios, capítulo 6, do versículo 12 ao versículo 20. Então vamos lá, meus amados irmãos. Lição de número 10, jovens. Meu corpo é membro de Cristo. O autor da lição bíblica começa o primeiro tópico falando sobre a liberdade em Cristo. Não pode ser confundida com libertinagem, porque o que estava acontecendo na igreja de Corinto, nós até já comentamos um pouco sobre isto, era a visão de que aquele que é livre, para os coríntios, no caso, os coríntios que estavam abraçando aquela prática pagã, principalmente a prática gnosticismo, ou seja, a prática gnóstica é a que falava que se o corpo é mau e o espírito é bom, tudo aquilo que eu pratico no corpo não influencia na minha vida espiritual. E Paulo vem combater isto, mostrando que o corpo do cristão, o corpo da pessoa que aceita Cristo, é templo e morada do Espírito Santo, porque quem tem o Espírito Santo, a não ser aquele que aceitou a Cristo? O ímpio não tem o Espírito de Deus em sua vida. Ele vive pelos anseios de sua alma, pelos desejos, pelas concupiscências da carne, concupiscência dos olhos, pela sua vida pecaminosa. Por quê? Porque ele segue os anseios da sua alma, porque ele não tem o Espírito de Deus em sua vida para o guiar. Mas o crente salvo em Cristo é como o apóstolo Paulo nos fala, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, que nós somos o templo e morada do Espírito Santo. Então, nosso corpo, sim, tem que andar em santidade, porque nós devemos ser santos, tanto em corpo, alma e espírito, meu irmão. As três componentes que formam o corpo, o ser humano, tanto o corpo, quanto a alma, quanto o espírito, têm que ser guardados irrepreensíveis para o dia do Senhor, o dia que o Senhor virá e transformará também este corpo pecaminoso, este corpo corruptível que está sujeito ao pecado. Esse corpo está sujeito, mas quando ele sofrer a transformação, a qual Cristo foi as primícias, nós estaremos isentos de pecar. E estaremos agora libertos, porque o que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. Esse corpo que é mortal se revestirá da imortalidade. Então é isto que o apóstolo Paulo vem trazer de conselho aos coríntios, mostrando que essa liberdade que eles tanto apregoam estava causando uma libertinagem. E o corpo sim tem importância. Por isso o autor da lição coloca o nosso corpo, assim como o apóstolo Paulo falou. Nosso corpo é membro de Cristo. E nós somos livres, meu irmão. Libertos do pecado. Não anseiamos mais pelas coisas passageiras dessa vida, porque temos que caminhar agora em direção a Cristo. Temos que estar diante de Cristo. Então essa mentira que era pregoada já na igreja de Corinto ali no primeiro século, de que o corpo é mau, ainda ela se prevalece hoje. Porque as pessoas que ainda falam isso, que Deus não está preocupado com o corpo, Deus está preocupado apenas com o espírito. E é um pensamento errôneo, é uma mentira, uma maneira de delubriar o homem e também o crente de que ele é livre para cometer aquilo que ele acha que deve ser feito no corpo, porque nada isso vai interferir em sua vida espiritual, quando é um pensamento errôneo, porque a palavra de Deus fala que nós devemos ser santos, assim como aquele que nos chamou também é santo. E essa liberdade que temos é isso, é livre, é estar em Cristo. O apóstolo Paulo usa essa expressão 86 vezes em suas cartas. Somos livres
em Cristo, porque nós devemos estar em Cristo. Essa é uma expressão, meu irmão, que é muito usada pelo apóstolo Paulo, que é em Cristo. Então, tudo que nós temos é em Cristo. Então, a nossa liberdade é em Cristo. Então, nós devemos ter cuidado com este cunho, esta máxima que existia em Coríntio. E o apóstolo Paulo fala dessa máxima, porque algumas pessoas usam esse texto quando o apóstolo Paulo fala que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Isso é uma ironia que o apóstolo Paulo falava aos coríntios. É como o apóstolo Paulo estivesse dizendo: vocês dizem, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Vocês falam, todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. O apóstolo fala: eu não posso me deixar dominar por nenhuma dessas coisas. Porque as coisas que aparentemente não são tão pecaminosas em si, mas é como o apóstolo Paulo escreve aos Gálatas: um pouco de fermento levenda toda a massa. E falou também aos Coríntios, e isso também nós comentamos em lições anteriores. Então é o cuidado, meu irmão. É o cuidado. Neste capítulo também o apóstolo Paulo, neste livro de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo também comenta sobre aos manjares que eram oferecidos aos ídolos, que os irmãos estavam em dúvida se deveriam comer ou não, porque era sacrificado ao ídolo. E Paulo fala: esses ídolos não são nada, só existe um Deus que é Deus. Tudo que você come vai para o ventre, e do ventre é descartado. Mas o apóstolo fala: isso não é um pecado em si, mas quando eu o faço, achando que essa liberdade cristã, que essa liberdade que eu tenho em Cristo de comer e a minha consciência não acusar, eu não peco, eu não estou pecando. Mas quando o irmão que nasceu na fé, que ainda é fraco espiritualmente, ele se escandaliza vendo aquele crente comendo aquela carne que foi sacrificada ao ídolo, a palavra de Deus fala que esse tal que está comendo está pecando contra o seu irmão e também contra Deus, porque aquele que peca contra seu irmão está pecando contra Deus. E isso é que o apóstolo Paulo fala, que nós não devemos usar nossa liberdade para escandalizar os fracos na fé, o que ainda não tem firmeza, e que pela consciência pecam, e muitos ainda caem, porque veem que aquele crente que já é maduro comete um ato que para ele é um escândalo. Então a liberdade cristã está sendo usada de maneira errônea. E o apóstolo Paulo fala: se eu tiver que me abster de comer carne, eu deixo de comer carne. Por quê? Porque importa que eu ganhe meu irmão e não escandalize. Eu devo saber usar minha liberdade cristã, a liberdade que eu tenho em Cristo. Porque isso é ser cristão, é servir aos outros. Se eu estou cometendo um ato que a minha consciência não acuse, de fato não é um pecado em si, porque há coisas que são pecado e há pessoas que estão com a mente cauterizada, que já não existe mais. Vamos falar do ímpio, do pecador, que não tem o Espírito Santo para ali tocar, lhe bater ali, mostrar o caminho, ele vai continuar no erro e não vai ter o Espírito Santo, porque ele não tem. Mas o crente que tem o Espírito Santo, ele é lembrado, que ele é arguido. O Espírito Santo está ali à porta batendo para mostrar o caminho certo que ele deve seguir. Então, meu irmão, a nossa liberdade deve ser usada para benefício não meu, mas do meu próximo. Se a liberdade cristã que eu estou usando em minha vida estiver escandalizando um irmão que é fraco da fé e que ele venha a pecar devido à sua consciência fraca, nós estamos pecando contra Deus, porque se estamos pecando contra o nosso irmão, estamos pecando contra Deus. E isso é o oposto de estar em Cristo, porque aquele que está em Cristo, meu irmão, ele faz as coisas que agradam a Deus, que não escandalize, que não desmoralize, que não venha enfraquecer a fé do seu irmão, porque nós devemos levar as cargas um dos outros.
E levar as cargas um dos outros está implícito isso, que eu devo ajudar o novo convertido a caminhar com Cristo, a fazer com que ele tenha uma maturidade cristã, que ele amadureça na sua fé. E isto é que o apóstolo Paulo vem falar. Então essa liberdade cristã não pode ser confundida com libertinagem, principalmente quando Paulo está falando aos coríntios, está relacionando principalmente a prostituição que acontecia naquela cidade portuária. Nós já comentamos em lições anteriores que a cidade de Corinto era a cidade portuária, onde passavam muitos navegantes, muitas culturas, muitos saberes, muitos conhecimentos, e todo dia ali existia pessoas de diversas regiões, e muitas daquelas pessoas, principalmente os marinheiros que chegavam à cidade de Corinto, iam para o templo conhecido como o templo de Afrodite, que era o templo onde existia o culto à prostituição, e tinham ali, a história fala que em tempos anteriores existiam ali 1000 sacerdotisas que usavam seu corpo para satisfazer as necessidades sexuais das pessoas que vinham ali àquela cidade. E o apóstolo Paulo vem e combate isso, porque eles estavam vivendo uma sociedade pecaminosa. E os gnósticos estavam pregando isso, que o corpo é mau. Então o que você faz no corpo não vai atingir o espírito, porque Deus está preocupado com o espírito. E esta camuflagem que existia naquele tempo é o que usa-se hoje. A camuflagem hoje é a qual? Que Deus quer o coração. É a mesma coisa que o gnóstico falava lá no primeiro século, que Deus não está preocupado com o corpo, mas está preocupado com o lado espiritual, quando é uma coisa errônea. Então observe a camuflagem que o inimigo fez para os nossos dias de hoje. Essa camuflagem que Deus quer o coração. Deus se importa é com o coração, não é com o corpo. É um pensamento errôneo, então devemos ter cuidado, porque Deus é o Deus que habita no nosso corpo. Por isso o apóstolo Paulo fala: o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Será que Deus quer que o templo e morada dele, do seu Espírito, seja corrompido, seja um templo prostituto, que vive em desacordo com a sua palavra, profanando o templo de Deus? Certamente não. Então, meus amados irmãos, muito cuidado com este pensamento que ainda se fala hoje. Então, devemos ter cuidado nisto, porque o apóstolo também comenta que este pecado no corpo ele afeta a alma e o espírito. O apóstolo fala: todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas aquele que se prostitui comete pecado contra seu próprio corpo. Ou seja, então o templo de Deus está sendo profanado, está sendo usado de maneira errônea, meu irmão. E esse ser que nós somos, que é composto de corpo, alma e espírito, tem que ser guardado irrepreensível para o dia do Senhor, porque o Senhor virá com alarido e voz de arcanjo, meu irmão, e buscará aquele que está em santidade, tanto no corpo, quanto na alma, e quanto no espírito, porque o corpo expressa aquilo que está em seu coração, porque tudo que nós expressamos, meu irmão, tem origem no coração, como Cristo falou, tudo que tem origem, tudo que vinha refletir em nosso corpo é porque já está semeado, já está plantado no seu coração. Então, aqueles crentes que estavam cometendo esses atos libidinosos na igreja de Corinto, e que muitos ainda hoje cometem, achando que estão andando de maneira que agrade a Deus, que não está ferindo a integridade de Deus, está fazendo a coisa errada, porque estão atingindo a integridade de Deus e atingindo, sim, meu irmão, a sua vida espiritual, porque ele está regredindo. No lugar dele está prosseguindo em caminho à vida eterna, ele está regredindo. E não é à toa que a palavra de Deus fala que muitos naquele dia lhe dirão: mas Senhor, nós profetizamos em teu nome, nós expulsamos demônios em teu nome, nós curamos enfermos em teu nome. E Cristo vai olhar e vai dizer: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então muitas pessoas, meu irmão, estão a cometer o mesmo erro. E nós, como voz de Deus, como homens e mulheres levantados por Deus na terra, devemos apregoar aquilo que as Sagradas Escrituras nos ensinam, que o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Então devemos ter cuidado, porque o corpo sim interessa a Deus. Deus não está preocupado apenas com o coração, mas Deus está preocupado com todo o nosso ser, porque em
tudo que nós fazemos devemos ser para a glória de Deus, devemos ser o espelho de Cristo, devemos ser o reflexo de Cristo na humanidade. E o apóstolo Paulo também fala disso na primeira carta aos Coríntios, que nós, meu irmão, devemos exalar o bom perfume de Cristo para os que são salvos, para os que têm certeza da vida eterna. Esse cheiro é agradável, esse cheiro faz com que as pessoas vejam que você tem Cristo, mas para aqueles que estão na perdição, estão nas trevas, é cheiro de morte para a morte, porque veio em você um crente salvo, um crente que faz a diferença, um crente, meu irmão, que dá testemunho diante de Deus e dos homens, mostrando que Cristo é um Deus santo e assim como Ele é santo, nós devemos andar em santidade e comunhão com Ele, porque o nosso corpo é templo, sim, e morada do Espírito Santo. E para encerrarmos nosso subsídio, o terceiro ponto da lição, o autor vai falar: imoralidade é uma tentação na vida do crente. É sim uma tentação, porque é o que nós falamos em lições anteriores. O nosso corpo, a nossa matéria, a nossa composição orgânica, de onde é a nossa composição orgânica? É dessa terra. A Bíblia nos fala que quando Deus cria o homem, ele pega do pó da terra, então nós somos formados dessa terra. Por isso, o ser humano tem anseio pelas coisas dessa terra, ele fica uma tentação brigando, a carne brigando contra o espírito. Por quê? Porque a carne é desta terra. A nossa composição física, orgânica, é desta terra. Porém, o espiritual, meu irmão, Deus te soprou na narina dos homens. E o homem é composto dessa parte material e essa parte espiritual. A parte material é desta terra. Por isso o ser humano tem anseio pelas coisas dessa terra. Porque ele está no seu habitat natural. O seu corpo físico está no seu habitat natural. Mas o espírito que habita dentro do crente, ele anseia pela cidade celestial. Ele anseia pelas coisas espirituais, ele anseia pelas coisas do alto, meu irmão. Então, isso que nós devemos ter em mente e ter essa meditação na nossa vida, que o nosso corpo, a parte física foi feita desta terra, mas a parte espiritual vem de Deus, e nós, como habitação do Espírito Santo de Deus, esse Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E nós, como filhos de Deus, somos também herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo das bênçãos que estão nos preparadas, assim como Cristo está agora sentado ao lado de Deus Pai. Um dia nós nos assentaremos com Ele, porque nós somos filhos de Deus e o nosso Espírito testifica com o Espírito de Deus que nós somos filhos de Deus, e como os filhos somos também temos direito à herança, às promessas que Deus fez a Jesus e a Abraão, nos alcançou pela sua graça e pela sua misericórdia. Então nós devemos ter bastante cuidado com isso. Então, meus amados irmãos, nesta lição de hoje, o ponto principal é este: que Deus quer que preservemos nosso corpo, alma e espírito em santidade, para andarmos em comunhão com a sua palavra, com a sua divina inspiração, que foi a palavra de Deus, e com o Espírito Santo em nosso interior, guardando e não profanando o templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo, o Espírito que habita em nós, porque quando nós nos convertemos a Cristo, o Espírito Santo passa agora a habitar em nós e limpa a casa, tira tudo aquilo que é ruim, tudo aquilo que desagrada a Deus, e você agora é uma nova criatura. Por quê? Porque você nasceu de novo, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, e agora nós somos uma nova criatura em Cristo e caminhamos para a vida eterna, aguardando a redenção de nosso corpo, que no caso é a glorificação, porque o nosso corpo, que foi feito aqui com elementos químicos, físicos desta terra, será transformado em um corpo imortal, um corpo agora que é um habitante do reino dos céus, porque esse corpo vai ser transformado, porque esse corpo não é digno, é um corpo que foi gerado em pecado, porque todos pecaram, como a palavra de Deus fala, e destituídos estão da glória de Deus. Mas a redenção em Cristo, quando nós aceitamos, somos justificados
por ele, porque nós não éramos capazes de justificarmos a nós mesmos através de nada, de nenhuma obra, mas Cristo veio e nos justificou. Nós somos justificados em Cristo. É mérito totalmente de Cristo essa justificação que nos alcançou. Cristo que nos justificou. Ele pagou a pena, ele cumpriu a lei por nós. Eu não era capaz, você não era capaz de cumprir, mas Cristo veio e cumpriu, porque ele mesmo falou que não veio abrogar a lei, mas veio a cumprir. E ele cumpriu a toda a lei, para que hoje eu e você pudéssemos ser justificados. Por isso o apóstolo Paulo fala muito em Gálatas: se nós morremos com Cristo, com ele também viveremos. Nós estamos mortos com Cristo para a lei, para o pecado. Por quê? Porque o pecado já não está mais sobre a minha vida, no sentido de eu agora estou livre em Cristo, estou agora liberto em Cristo. E um dia, quando esse corpo for glorificado, eu vou ter a ausência do pecado na minha vida. Vou ter a ausência do pecado sobre o meu corpo, porque o meu corpo agora vai estar redimido, glorificado. Eu vou estar ausente do pecado. Hoje eu estou liberto, porque Cristo me justificou e estendeu a mão sobre a minha vida e sobre a tua vida, para nos livrar de todo o mal e de todo o pecado. Então, que possamos caminhar em santificação, que é esse processo contínuo e permanente em nossa vida, que é o processo da santificação, ao qual nós caminhamos cada dia em santidade, em cada dia alcançando um degrau a mais em Cristo Jesus, através da santificação. Então, que Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima podcast de seu canal EBD Fácil e Motivadora. Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima aula de subsídio de seu canal EBD Fácil e Motivadora.